Oi, gente, tudo bem? Eu sou Helenice Prim. Vamos continuar a leitura Sua Realidade Imortal. E a gente parou numa parte aqui muito interessante que o Espírito Santo está falando, né? Fala da voz do Espírito Santo. E o Gary continua: sim, acho que estou aberto para isso. Estou errado ou vocês apareceram de lugar nenhum? Ei, vocês se lembram da primeira vez em que apareceram para mim? Eu não sabia que diabos pensar. Ia puxar, sim, mas nós sabíamos que você estava pronto para isso. E o Gary, vocês dois pareciam tão pacíficos, então isso foi tranquilizador. E a forma como falaram. Bem, mergulhei mesmo naquilo. O que é estranho é o quanto aquilo pareceu normal. Comecei a falar com vocês e me esqueci das circunstâncias durante 1 minuto ou 2. E de repente pensei, Jesus Cristo, essas pessoas simplesmente se materializaram do nada. Depois aquilo começou a parecer estranho. Aí vocês disseram algo e recomecei a conversar com vocês e pareceu normal. Continuamos conversando durante algum tempo e de repente pensei de novo, Jesus Cristo, essas pessoas simplesmente se materializaram do nada. Foi muito louco. E o Artem, talvez sim, mas o fato de estarmos aparecendo para você agora não é mais estranho do que o seu pensamento de que você está aparecendo aqui nesse momento. A aparição de nossos corpos não está acontecendo da forma com a qual está acostumado, mas ainda assim não é mais estranho do que a aparição dos corpos de outras pessoas. A diferença principal é que, ao contrário dos outros corpos, que são projetados como resultado de um pensamento de separação, nossos corpos são projetados pela parte certa da mente onde o Espírito Santo habita. O propósito deles é ensinar de uma forma que você possa compreender que toda separação é irreal. Isso não significa que o Espírito Santo esteja projetando esses corpos. É o amor do Espírito Santo que está por trás das aparências. Então, é a parte certa da mente que dá a sua forma àquele amor. Isso também é verdadeiro para a voz do Espírito Santo. Ele pode soar para você como algum cara falando inglês, mas o Espírito Santo não é um cara que fala inglês. O amor por trás da voz é do Espírito Santo, mas sua forma vem da parte certa da mente dividida. Falando da parte certa da mente, vamos lhe dar 2 processos de pensamento de perdão que queremos que pratique. Queremos que use um deles em si mesmo, e o outro deveria ser usado para praticar com os corpos que você vê como estando fora de si mesmo. Tudo é, na verdade, a mesma coisa, mas estamos lhe dando essa ideia para que tenha alguém com quem praticar quando não tiver mais ninguém por perto, quando estiver sozinho. Pode pensar em si mesmo enquanto repete o primeiro, ou talvez enquanto estiver se olhando no espelho. Esse seria um ótimo momento para você dizer essas palavras. Repita depois de mim. Eu sou espírito imortal. Este corpo é apenas uma imagem. Ele não tem nada a ver com o que eu sou. E o Gary, eu sou espírito imortal. Este corpo é apenas uma imagem. Ele não tem nada a ver com o que eu sou. Tudo bem, vou tentar. E o Artem, legal. Você é uma pessoa comum, no sentido de que tem uma tendência de projetar sua culpa inconsciente nas outras pessoas e torná-las erradas. Mas todos têm momentos em que culpam a si mesmos. Isso é para esses momentos. Quando você estiver golpeando a si mesmo, lembre-se desse processo de pensamento de perdão e isso será especialmente útil para aqueles que têm o hábito de culpar a si mesmos. Existem pessoas que projetam sua culpa inconsciente em seu próprio corpo, em vez de nos outros. Isso traz à tona um assunto perturbador. O suicídio é o maior problema no mundo e que é totalmente negado por ele. Esse é o pequeno segredo sujo do ego. Claro, as pessoas sabem sobre o suicídio, mas elas não têm ideia do quanto ele está espalhado por aí. Mais pessoas morrem por suicídio do que são mortas em todas as guerras e por todos os crimes no mundo somados. Apenas como um exemplo, mais bombeiros morrem por suicídio do que em incêndios. Ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer examinar isso. Olha só, gente. O suicídio é o maior problema no mundo, o que é totalmente negado por ele. Vamos continuar. Se alguém estiver deprimido, o sistema vai lhe dar drogas e nunca vai procurar as razões. Isso é assim porque o ego não quer olhar para a questão da culpa inconsciente, que é a causa real do suicídio. O ego foge de encarar isso o mais rápido que pode.
No Japão, existem grupos de adolescentes que se encontram pela internet, saem em vans e se matam juntos. Isso também se espalhou um pouco pela Europa. Acho que você pode imaginar como os pais na América reagiriam a esse tipo de situação. E o Gary, sim, primeiro eles ficariam apavorados, aí dariam mais drogas às pessoas. É espantoso o quanto os americanos não têm qualquer problema com drogas, desde que as pessoas certas estejam ganhando dinheiro com elas. As empresas e o governo que elas dirigem fazem lavagem cerebral em todo o mundo, mas eu me desviei do assunto. E puxar, lembre-se, algumas dessas drogas são necessárias como uma medida temporária para as pessoas. Nem todos podem tolerar ser curados de uma vez. Isso poderia ser muito ameaçador para seus egos. Assim, se sentindo ameaçado, o ego poderia partir para a ignorância e encontrar outra forma de machucá-las, talvez ainda pior. Não se esqueça de que a natureza da dualidade é que você tem o bom e o ruim. Sim, as empresas fazem lavagem cerebral nas pessoas. As pessoas votam contra si mesmas em seu país, mas, ao mesmo tempo, existem muitos novos medicamentos que ajudam as pessoas, em especial as mais velhas, a não sofrerem como costumavam. Seus pais poderiam ter usado alguns dos medicamentos que você tem hoje. Suas vidas teriam sido mais confortáveis e menos dolorosas. Eles não estavam prontos para aceitar que tudo é feito pela mente. Não olhe só para o que é ruim. Você não quer ser cínico, você quer ser amor. E o Gary, certo, lindeza, posso aceitar sua sugestão. E a puxar, a cura de longo prazo para tudo isso é o perdão, como já mostramos. E isso é muito importante. O curso diz: a expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura. Eu vou repetir. A expiação não cura os doentes, pois isso não é uma cura. Ela retira a culpa que faz com que a doença seja possível. E isso é de fato a cura. Até tem a musiquinha. Para todo mal, a cura. Acho que vocês não querem ver eu cantar. Tudo bem, vamos continuar. Gary, parece que ouvimos falar sobre suicídio, mas depois é só isso, não há mais discussão a respeito. E a puxar, sim. Uma vez que o curso é o único ensinamento que não apenas se direciona para isso, mas explica por completo a questão da culpa inconsciente, ele lhe mostra o quanto é vital tornar esse ensinamento mais disponível para as pessoas. Nesse exato momento, a maioria das pessoas que o ensina nem mesmo compreende, e aquelas que o citam sem ensiná-lo, com certeza não compreendem. Elas retiram algumas linhas fora do contexto para apoiar o que estão ensinando. Mas o que o curso ensina é que você pode desfazer o ego que está na sua mente, deixar que o Espírito Santo cure toda a sua culpa inconsciente e ser livre. A maneira mais rápida de fazer isso é mudar a forma como você olha para outras pessoas, eventos e situações. Ele também o ensina como fazer isso. Seja grato por ser uma das pessoas que tem o privilégio de espalhar essa mensagem, mas não pare por aí. A parte mais importante do curso não é o seu significado. A parte mais importante de fazer o curso é aplicá-lo à sua vida. E o Artin, isso traz o segundo processo do pensamento do perdão que queremos que você faça. E é claro, compartilhe com os outros. É assim que sempre deveria pensar sobre outra pessoa. Memorize isso e diga mentalmente aos outros quando for apropriado. Claro, haverá momentos em que você estará conversando com alguém. Não pare para pensar, para depois dizer isso a ele mentalmente. Apenas continue a conversa de forma normal. Seja sempre apropriado, não seja estranho. Quando não precisar falar e tiver a chance de enviar essas palavras da sua mente para outra, pense no seguinte, repita depois de mim. Você é espírito, completo e inocente. Tudo é perdoado e liberado. E o Gary, você é espírito, completo e inocente. Tudo é liberado e perdoado. E o Artin, sim, muito legal. Eu costumava dizer algo muito parecido a meus pacientes na minha vida final. Dizer essas palavras mentalmente para outra pessoa é uma forma de torná-las verdadeiras sobre si mesmo em sua própria mente inconsciente. E isso permite que o Espírito Santo cure e libere a culpa inconsciente que prende você ao universo da forma. O segredo de redespertar para sua imortalidade
está em se tornar mestre não das coisas desse mundo, mas da forma como você olha para este mundo. Deixe que eu lhe dê um exemplo. Existem algumas pessoas que vêm estudando um curso em milagres por um tempo bem longo, se consideram muito inteligentes. Elas pensam que sabem o que o curso quer dizer. Em alguns casos, talvez saibam, e em outros, talvez não saibam. Entretanto, o que importa é pegar sua compreensão do curso, seja ela qual for, e aplicá-la. O intelectual que usa sua compreensão do curso para provar que é intelectualmente superior aos outros não está fazendo o curso de verdade. Eu afirmo a você que uma pessoa que o mundo julgaria como deficiente mental, alguém com muita pouca inteligência que passa pela vida vendo as pessoas com amor e sem julgamento, está fazendo mais progresso espiritual nessa vida do que o intelectual que passa pela vida tornando a si mesmo certo e os outros errados a respeito do que um curso em milagres significa. Para repetir, isso não tem nada a ver com impressionar o mundo, mas sobre como você olha para ele. Madre Teresa era um exemplo excelente. Ela olhava para todos com amor e perdão. No final, não importava qual era sua teologia. A maioria das pessoas a quem ela ajudou durante toda a sua vida nem mesmo era de membros da sua própria religião. Isso não importava para ela, pois via todos como sendo completamente merecedores do amor de Deus, sem exceção. Seu amor e perdão não eram negados a ninguém. Ele era total e universal. Ela não julgava, nem condenava ninguém. Dessa forma, sua mente foi completamente curada pelo Espírito Santo. Ela se tornou iluminada e rompeu o ciclo de nascimento e morte. E o Gary: excelente. Então, ela não vai ter que voltar mais, não é? E o Arten: isso mesmo. E o Gary: isso confirma que não é a teologia que importa, mas o que faz com ela. E você sabe, existe uma escola de pensamento que diz que J precisou colocar o curso de maneira que colocou, senão os intelectuais não o teriam levado a sério. Se você lhes der algo simples, eles não o respeitarão. Dessa forma, ele o ditou com toda a sua apresentação intelectual, bíblica e erudita, a fim de que fosse impressionante o suficiente para que eles quisessem ouvi-lo. E o Arten: existe alguma verdade nisso, mas não é tão simples. Isso é assim porque, como já dissemos, o ego não é simples. Dessa forma, ainda é preciso muito trabalho para desfazê-lo. E outra razão para a extensão e estilo do curso é que isso ajuda a facilitar esse processo. O que é simples é que realmente há sempre apenas duas coisas entre as quais escolher, e só uma delas é verdadeira. E o Gary: você sabe que algumas pessoas poderiam dizer que não é muito amoroso da parte de Deus permitir que tenhamos um sonho como esse, que sempre acaba se transformando em pesadelo. O que você diria sobre isso? E o Arten: sempre é divertido ver que essas mesmas pessoas, depois querem voltar atrás e dizer que Deus criou o mundo. E falam sobre Deus não ser amoroso, respondendo sua pergunta. Deus não está deixando ter esse sonho, para deixar você sonhar. Ele teria que reconhecer a ideia da separação para início de conversa. Nós já dissemos que ele não faz isso, e é só pelo fato de ele não fazer isso que ainda existe a perfeita unicidade para a qual despertar. E o Gary: bem, existem pessoas que pensam que Deus não podia experimentar a si mesmo na unicidade, e que a única forma dele fazer isso era criar este mundo e viver nele. Muitas delas parecem ter ouvido autores e professores que dizem isso, como os livros Conversando com Deus. Vou fazer um aspas aqui. Eu aprendi exatamente isso no livro Conversando com Deus, e quando eu estava lendo esse livro, eu ficava pensando no livro Conversando com Deus. Fecha aspas. Que aliás é muito legal. E a Puxa responde: se elas olharem de forma mais profunda, vão perceber que estão considerando Deus insano. Você já teve a experiência mística de como é estar com Deus no céu, não é? E o Gary: sim. E a Puxa: e como o céu se compara a esse mundo? E o Gary: não existe comparação. No céu você é Deus. E a Puxa: mas isso é uma experiência e tanto, como uma tomada de consciência, não é? E o Gary: com certeza é. E é uma experiência muitíssimo melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. E a gente vai parar por aqui, continuamos no próximo. Então pensa nisso. E agora eu vou ter que perdoar que eu tinha gostado tanto do livro.